Ora então, falhas na comunicação e consequentes discussões ou conflitos. Já se perguntaram qual a razão da discussão, qual a razão do conflito? Porque é que duas pessoas entram em conflito? Só porque têm opiniões diferentes? Então, porque é que ter opiniões diferentes deve gerar conflito e não compreensão e não respeito? Porque é que nós somos tão avessos a opiniões que sejam diferentes das nossas? Porque é que não compreendemos e toleramos uma opinião divergente? Portanto, a primeira causa da origem do conflito e da discussão é simplesmente porque nós somos avessos a opiniões que sejam diferentes das nossas. Nós não gostamos que outra pessoa discorde do nosso ponto de vista. Então, só porque discordaste, só porque não me dás razão, e a gente entra aqui numa discussão e entra num conflito. Se fôssemos mais abertos, se fôssemos mais flexíveis, pontos de vista diferentes não iriam originar uma discussão, nunca um conflito. Segunda causa dos conflitos. Muitas das vezes, e hão de reparar nisso, não é a opinião diferente, é simplesmente a forma como o outro fala connosco. Olha a forma como tu falaste, claro que eu me irritei logo, tu viste a forma por acaso como falaste. Ou seja, nem foi o conteúdo, mas a forma como falou, isto é o quê? É o tom de voz. Ou se falou alto, ou num tom arrogante, ou agressivo, ou só isto, só o tom de voz já criou em nós uma emoção negativa, não é? De raiva ou de frustração e gerou ali um conflito. Portanto, a discussão pode muitas das vezes surgir só pelo tom de voz ou outro componente da linguagem não verbal, o olhar. Tu viste a forma como olhaste para mim? Claro que eu fiquei logo. Então, nem foi o conteúdo. Às vezes é só a expressão facial, às vezes é um gesto, às vezes é o tom de voz. Nós não somos tolerantes a esses gestos ou a essas posturas. Claro que muitas das vezes temos razões para ficar perturbados com esse tom de voz arrogante ou agressivo, seja o que for, mas temos que ter consciência de que às vezes a pessoa, quando usa aquele tom de voz ou quando faz aquele olhar, é de tal forma inconsciente que ela não tem a verdadeira noção daquilo que está a provocar e do impacto que vai ter no outro do seu tom de voz. Portanto, para evitar a discussão, naquele momento, nós temos que chamar a atenção da pessoa, mas é na hora. Olha, estás a reparar no tom de voz que estás a usar? Estás com uma expressão facial que me está a irritar. Enfim, chamar a atenção da pessoa, ok? Terceira causa, porque é que surgem as discussões? Muitas das vezes é simplesmente porque nós não fazemos perguntas suficientes. Ou seja, a pessoa acaba de dizer uma frase. No nosso ponto de vista, nós vamos interpretar o significado e o sentido daquela frase à nossa maneira e guardámo-lo para nós. Se calhar, se naquele momento, depois da pessoa dizer a frase, e nós tivéssemos num primeiro momento interpretado da maneira X, nós perguntássemos assim, olha, segundo eu percebi, aquilo que acabaste de dizer é que isto, foi isto que eu entendi. Está correta esta minha interpretação? Ou quiseste dizer outra coisa? É porque eu entendi desta maneira. E aí a pessoa já pode explicar melhor a sua intenção e o significado real daquela frase. Portanto, a maioria das vezes nós não nos damos ao trabalho de comunicar, de perguntar
uma vez, duas vezes, três vezes. Não nos damos ao trabalho de clarificar. Nós apenas supomos. Nós interpretamos a nossa maneira e deixamos ficar por ali. Portanto, muito mais do que supor, é imperativo nós perguntarmos. Para quê? Para esclarecer. Porque comunicar, precisamente, tem a ver com isso, com fazer perguntas, clarificar a perspectiva do outro. Se nós tivermos em conta estes três aspectos, vamos ter cada vez menos conflitos quando estivermos a comunicar com outros. Vamos ter cada vez menos falhas na comunicação. Portanto, fazer perguntas. Olha esse tom de voz, a mim parece não sei o que mais. Olha essa frase. Para mim o significado dela é este. Será que é? Será que não é? Qual é o teu ponto de vista? Olha, estás a ter essa expressão facial, estás a ter essa postura, estás a ter esse tom de voz. Por que razão? É que, no meu entender, a mensagem que estás a transmitir é esta. Portanto, comunicar tem a ver com dar feedback, fazer perguntas. Experimentem, vão treinando estes três aspectos e vão ver que as vossas discussões vão ser cada vez menores. Bons treinos!